Você está celebrando no quintal com seus amigos. Alguns estão jogando frisbee, mas ele acaba indo parar atrás do seu depósito. Uma das suas amigas vai até lá para buscá-lo, mas ela percebe algo que se parece com uma bola gigante. Ao tentar pegar o frisbee, ela vê algumas vespas zumbindo ao redor. Você não sabia que tinha um ninho de vespas gigantes bem no seu quintal. Sua amiga volta correndo para dentro da sua casa. Todos estão confusos e observam ela correr do nada. Então, você vê um enxame de vespas invadindo a festa. Você e seus amigos se desesperam e correm para dentro até que sua sala de estar fica completamente lotada. Todos olham para fora frustrados enquanto as vespas tomam conta da festa. Elas pousam nos petiscos e nos grelhados e estão cobrindo todo o quintal. Você não tem escolha a não ser mandar todos para casa e limpar tudo. As vespas geralmente não são perigosas, a menos que sejam provocadas. Mas ainda assim, é melhor evitá-las a todo custo. Você liga para o controle de pragas para relatar o ninho, e tudo que você pode fazer é sentar e esperar que eles cheguem. Parece que uma vespa conseguiu entrar na casa. Todo mundo entra em pânico, derrubando seus móveis e suas coisas. Você abre a porta da frente para que todos saiam. A melhor maneira de detectar se tem um ninho de vespas por perto é observando seus padrões de voo. Se você vir uma delas voando constantemente de volta para um determinado local, é provável que haja uma colmeia logo ali. E fique atento se vir mais de um desses bichinhos. Algumas vespas são conhecidas por voarem sozinhas, mas elas também vivem juntas em colônias. As vespas têm um incrível instinto de engenharia e constroem seus ninhos principalmente com fibras de madeira misturadas com a saliva delas. Elas as transformam em um material semelhante ao papel e fazem construções em formato de hexágono. Elas pegam pedaços de madeira nas árvores ou, se moram perto de humanos, em cercas, peitoris das janelas e qualquer coisa do tipo. O controle de pragas chega usando equipamentos de proteção, parecendo estar prestes a salvar o mundo. Você se senta e observa eles fazerem o serviço. Você finalmente vê o ninho depois de removido, e ainda bem que estava no seu quintal. Houve relatos de ninhos de vespas dentro de casas, atrás de armários, dentro de garagens e até em cima de janelas. Eles tecnicamente ficam do lado de fora, mas você não abriria a janela para respirar ar fresco. Como a maioria dos controladores de pragas, seus agentes retiraram o ninho do tamanho de uma bola de futebol e o realocaram para outra área mais segura na mata. As vespas são, na verdade, as controladoras de pragas da natureza. Nem todos os insetos se atrevem a mexer com elas. As vespas acabam se alimentando de tudo que aparece pelo caminho. Na verdade, alguns fazendeiros elogiam o trabalho delas e as mantêm perto de suas plantações para protegê-las. Mas pelo menos você pode voltar lá fora e dar uma festa ainda melhor do que antes. Melhor acender aquela churrasqueira. Em abril de 1963, uma fazenda em uma área remota teve que lidar com o maior ninho de vespa conhecido. Ele era tão pesado que caiu da árvore em que estava pendurado e se partiu em dois. Ele todo tinha 4 metros de comprimento, que é o tamanho de um Fusca, e 1,5 metros de diâmetro, que é a altura de uma geladeira. Eu não gostaria de fazer um piquenique romântico debaixo dessa árvore. Você está fazendo uma caminhada agradável na região nordeste do Brasil, quando de repente percebe que algo está errado. Não é o seu estômago. Então você está bem. Mas apenas a paisagem, ela parece estranha, como se você estivesse pisando em algo antigo. Você vê um grupo de cientistas apontando para você se mover. No início, você não consegue entender o que eles estão dizendo, mas então percebe que está em um grande cupinzeiro. Você sabe, aqueles insetos que amam tanto devorar madeiras. Eles baseiam suas vidas inteiras em torno disso. E embora os cupins tenham uma mentalidade de colônia como as formigas e as abelhas, eles são, na verdade, parentes das baratas. Os cupins são encontrados principalmente nas Américas do Norte e do Sul, mas também tem vestígios deles na Europa e na Ásia. Você pode acreditar isso aos humanos por transportá-los em navios e caixas. Qualquer coisa de madeira em que eles possam colocar as mãos, ou melhor, a boca. Assim, depois de sair da área do cupinzeiro, você percebe que vê muitos deles que se parecem com aquele em que você estava, até onde a vista alcança. Você corre até eles para tentar entender, e eles dizem que você está em um enorme complexo de 200 milhões de cupinzeiros. Embora muitos desses cupinzeiros tenham cerca de 3 metros de altura, muitos deles criam um belo cenário. De acordo com cientistas, eles podem ter até 4.000 anos e são visíveis do céu por satélite. Esses cupinzeiros cobrem o tamanho da Grã-Bretanha. Isso é o equivalente a descobrir 4.000 grandes pirâmides de Gizé se você fosse apenas um pequeno cupim.
E embora abandonados, esses cupinzeiros não são ninhos ativos, mas toda uma rede de túneis de interconexão. Os cientistas ainda estão procurando por respostas sobre toda essa super colônia de cupins, mas até agora não foram encontrados mais detalhes. O compartimento da rainha ainda não foi encontrado, e pelo tamanho, não parece que isso vá acontecer tão cedo. Os cupins são, na verdade, criaturas cheias de recursos, mas podem causar muitos danos às estruturas feitas pelo homem e até mesmo às lavouras e plantações. Como os cupins migraram com pessoas para o exterior, muitos deles não estão acostumados com o ambiente natural ao seu redor. E então, acabam procurando abrigo em qualquer coisa, incluindo casas e prédios. Os cupins são responsáveis por muitas destruições de propriedades e até mesmo pelo colapso de estruturas de madeira. Se você tem uma cabana na floresta com muitos dos seus móveis feitos de madeira, basicamente está preparando um buffet livre para essas pragas. Mas, como essas criaturas se alimentam de madeira, também conhecida como celulose, elas podem quebrá-la em substâncias que se espalham por toda parte para apoiar o crescimento de outras plantas no ecossistema. Você está caminhando na savana aberta, apreciando o sol quente e agradável, quando em um instante, o sol todo está coberto. E não são nuvens escuras e espessas prestes a derramar um pouco de chuva sobre você. Você olha com atenção e, depois de notar alguns movimentos estranhos, descobre que é um enorme enxame de gafanhotos, provavelmente o maior que você já viu. Em 2020, a África Oriental viu uma invasão de gafanhotos capaz de cobrir uma área de 3 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Essas ondas de enxames atingiram a África Oriental, a Península Arábica e o Oriente Médio, devorando colheitas que alimentavam populações inteiras. Os cientistas afirmam que esta é a maior invasão de gafanhotos dos últimos 50 anos. Os gafanhotos são considerados as piores pragas. Agora, um gafanhoto individual não parece tão ruim, mesmo 2. Eles parecem bastante inofensivos e comem um pouco da vegetação. Mas quando cerca de 80 milhões desses insetos se juntam, bem, não é uma boa notícia. Com esses números, não é de se admirar que o mundo inteiro pare e preste atenção neles quando estão soltos. Demorou muito para controlá-los, mas em muitos casos o resgate era tarde demais. Então, após ver esse mega enxame vindo em sua direção, você busca abrigo. Mas essas criaturas podem cortar qualquer coisa. Você encontra uma pequena cabana para se esconder, mas assim que eles passam voando, é como passar por um furacão. A costa está clara, você olha para fora e vê tudo ao seu redor tombado e comido. Todas aquelas plantações acabaram completamente. Você pode finalmente ver o sol novamente, mas o enxame está solto. Outro inseto que ficou famoso e causou todo tipo de problema em 2020 foi o vespão asiático. Os cientistas afirmam que essas criaturas não são agressivas com os humanos, a menos que sejam provocadas, mas podem ser realmente violentas com as abelhas. As vespas podem destruir colmeias inteiras em questão de horas. As pequeninas abelhas não podem fazer muito para se proteger de monstros adultos de 5 centímetros.